Para fazer esse vestido eu comprei 1,5 m de tricoline e vou iniciar o meu corte na parte da frente. Para isso eu peguei uma blusa que tem gola e colarinho, porque na base do colarinho onde eu vou definir o meu decote da parte da frente, que eu deixei 10 centímetros abaixo. E depois eu estou fazendo as marcações dos ombros, dobrei a manga para o lado de dentro, onde eu vou fazer a marcação da cava do meu vestido. Então é só ajustar ali e fazer as marcações. E na lateral eu estou deixando 4 centímetros de tecido a mais, porque eu vou colocar as pences. Vou definir ali o comprimento até a altura da minha cintura. Vou dobrar a blusa que eu estou usando como molde e terminar a marcação no tecido. Depois disso é só cortar. E depois do corte eu vou afinar mais um pouquinho ali na parte da cintura. Cortei a parte da frente, agora eu vou cortar a parte das costas. A parte das costas eu estou colocando na dobra do tecido e vou iniciar minha marcação nos ombros, na cava e nas laterais. E depois de feito tudo isso é só cortar. Cortei parte frente e parte costas, ela vai ficar assim. Agora a parte de baixo do tecido, do vestido, eu vou usar a largura total do tecido, que vai ficar assim. E depois eu vou fazer o franzido nessa parte aí de baixo. Depois disso eu vou cortar a parte do revel, para isso eu coloquei ali listra com listra, ajustei a listra do tecido com a listra da parte da frente do vestido. E depois de ajustado o tecido, é só começar a fazer a marcação do revel. Então eu vou marcando ali a parte do decote e descendo para a parte dos botões. Depois eu vou descer o tecido mais um pouquinho e assim eu vou definir a largura do meu revel. Eu deixei ali uns 6 centímetros e remarquei novamente. Agora é só cortar e ela vai ficar assim. Depois ali é só posicionar o revel, a parte da frente, e remover ali o excesso de tecido que ficou a parte da baixo. O revel na parte das costas vai seguir o mesmo raciocínio, onde eu vou posicionar as mesmas listras do tecido. E a largura do revel na parte das costas tem que ficar igual à largura na parte da frente. Depois de marcado o tecido, eu vou cortar. E ela vai ficar assim. Nas mangas, eu dobrei o tecido no mesmo sentido da auréola. Peguei a blusa e vou usar a mesma manguinha para me servir como molde. Eu sempre deixo as minhas mangas mais largas do que a manga que eu estou usando como molde. Depois que eu defini ali a cava, é só cortar. Depois que eu cortar uma manga, eu vou usar essa manga para cortar a outra. Cortada as mangas, eu vou cortar essa tira aí de tecido, ajustar ali, corrigir, onde será colocada nas mangas. E depois eu vou cortar 2 pitinhas no sentido do viés para colocar na abertura da manga. Esse comprimento aí dessa faixa na manga, isso vai depender de cada um, se vai querer colocar ou não. Depois que eu fiz o corte, chegou o momento da costura. Para isso eu alfinetei o revel na parte das costas e na parte da frente. E vou fazer uma costura ali pelo lado avesso. Depois de costurada, ela vai ficar assim. Eu também coloquei e fiz a costura das pinças no busto e na parte das costas. Fiz o acabamento do revel, eu só dobrei uma vez o tecido
Na parte das costas vai ficar assim e na parte da frente também. Na parte ali da pontinha, entre o revel, eu fiz esse pique no tecido para auxiliar na hora que eu for desvirar. Depois que eu costurei o revel, eu vou costurar a parte dos ombros. Para isso eu tenho que abrir a parte do revel e alfinetar ali. E depois fazer a costura e o acabamento. Costurei os ombros, agora eu vou costurar as laterais, continuando a costura pelo lado avesso. Depois de feito isso, eu provei ali a parte de cima. Se tudo estiver ok, eu vou colocar as mangas. Então eu alfinetei ali pelo lado avesso. E vou fazer uma costura reta junto com o acabamento. Concluído de colocar as mangas, vai ficar aquela abertura ali. Então é só você concluir com a costura ali. E também com o acabamento. Depois disso, eu vou colocar aquele detalhe nas mangas. Então, para isso, eu fiz uma abertura ali na lateral das mangas. Vou pegar aquela tira que eu cortei no sentido do viés e vou começar a minha costura pelo lado avesso. Então, vou costurar. E depois disso, eu vou remover ali o excesso de tecido do viés e ela vai ficar assim. Então é só dobrar uma vez e mais outra vez e depois fazer uma costura de pesponto rente à dobra do tecido e ela vai ficar assim. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer uma costura reta no maior ponto que eu tiver, porque eu vou franzir essa parte da manga. Depois que eu fizer esse franzido nas mangas, eu vou colocar no braço para ver se vai entrar e se vai ficar tudo certo. E agora chegou o momento de colocar essa faixa aí. Para isso, a parte do vestido, na parte de cima, está pelo lado avesso e eu vou posicionar o lado direito do tecido da faixa. Então, vai ficar o direito da faixa com o avesso do vestido. Então, é só alfinetar ao redor de toda a manga. Depois de alfinetada, é só costurar, deixando as pontas pelo lado da abertura que foi feita. E para dar o acabamento nas pontas dessa faixa, eu estou dobrando ali o tecido, juntando direito com direito e vou fazer uma costura reta pelo lado avesso. Na pontinha aí dessa faixa, eu fiz assim um pouco arredondada na costura e depois é só remover o tecido para dar o formato correto. Depois é só desvirar para o lado direito. E quando puxar, ela vai ficar assim. Depois de concluído dos dois lados, vai chegar o momento de terminar e concluir a colocação dessa faixa. Para isso já está dobrada ali uma vez, que foi a margem de costura, e agora é só alfinetar ao redor de toda a manga. Então é só ir dobrando e alfinetando. E depois de eu alfinetar todo esse tecido da faixa na manga, ela vai ficar assim. Então é só fazer uma costura de pesponto ao redor ali na dobra do tecido, pelo lado direito. Na parte de baixo da saia, eu dobrei 2 vezes ali para acompanhar o acabamento para os botões. E também fiz a costura para franzir a parte de cima. Então, depois de que eu franzi toda essa parte ali debaixo da saia, é só ajustar ali para ficar na mesma largura da cintura. Alfinetei e fiz minha costura reta. Depois que eu fizer essa costura, juntando a parte de cima com a parte de baixo,
Tem que provar para ver se está entrando, se está dando na cintura, e se estiver tudo correto, é só concluir o acabamento. Na barra do vestido, você vai dobrar e fazer uma costura. Se você não tiver prática de fazer direto, é só alinhavar e abater no ferro, que vai ficar bem mais fácil fazer essa costura na barra do vestido. Concluído, é só fazer e posicionar os botões e fazer as casinhas de botões. No canal tem vídeo ensinando como fazer calcinhas de botões com calcador comum. E assim está o resultado desse vestido. Vocês sabem que eu amei esse resultado. Ficou muito fofo, muito romântico. Muito obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Turn up. Let's go.